Olá, vamos trabalhar agora capítulo 6, conceito de dependência linear entre um conjunto de vetores. Esse capítulo é bem extenso, então nós vamos trabalhar ele em algumas partes. Essa é a primeira parte, portanto. Sendo n um número natural não nulo, o símbolo V1, V2, V3 indica a sequência ou ênupla ordenada dos vetores V1, V2, Vn. Falando informalmente, trata-se do conjunto formado por V1, V2, Vn, são vetores, certo? Considerados na ordem que estão escritos. O conceito de dependência linear de uma sequência de vetores aí, V1, V2, Vn, será definido caso a caso conforme o valor de n. Traduzindo, o que significa isso? Nós podemos ter um conjunto de vetores, estamos considerando vários vetores, e nós vamos analisar se esses vetores são dependentes ou independentes linearmente um do outro. Então, primeiro, uma sequência em que consta apenas um vetor lá, a gente diz que ela é linearmente dependente se o vetor for nulo. E ela é linearmente independente se o vetor é diferente de zero. Então, qualquer vetor diferente de zero, ele é linearmente independente. O vetor nulo, ele, portanto, sozinho, por si só, então ele vai ser considerado, linearmente dependente. Na verdade, não é nem o vetor, não é isso? A gente está trabalhando em relação a conjunto de vetores. Mas imagine que esse conjunto é unitário, então essa é a ideia. Se ele é nulo, ele é dependente. Se ele não é nulo, ele é linearmente independente. Item B aqui. Um par ordenado agora em relação a dois vetores, U e V. Então, esses dois vetores, eles são linearmente dependentes se U e V são paralelos. Caso contrário, eles são linearmente independentes. Se o meu vetor U for paralelo ao meu vetor V, eles são linearmente dependentes. Se o meu vetor U não for paralelo ao meu vetor V, então eles são linearmente independentes, tá bom? Essa é a ideia. Item C. Agora analisando o conjunto com três vetores. Vamos pensar assim, por exemplo, U, vetor V e um vetor W, certo? U, V e W. Ou poderia ser outro tipo de formação. Olha a ideia aqui. Então, essa tripla ordenada de vetores é linearmente dependente se os vetores U, V e W são paralelos ao mesmo plano. Imagine se esses três vetores estiverem aqui num plano alfa, ou seja, os três sendo paralelos a esse plano alfa, então eles seriam linearmente dependentes. Caso contrário, eles são linearmente independentes. Ou seja, se pelo menos um desses vetores não for paralelo, então a tripla ordenada não é linearmente dependente, vai ser linearmente independente. Tá bom? E o último item, se n é maior que 4, ou seja, a partir de qualquer sequência de 4 ou mais vetores, eles sempre são linearmente dependentes. Então, aí a ilustração, No primeiro caso aqui, o vetor U e V são paralelos, então, linearmente dependente. Não sendo paralelos, independentes. Três vetores, se são paralelos a um plano alfa, então, se todos eles, certo, são paralelos a um plano alfa, então eles são linearmente dependentes. Se pelo menos um desse não é paralelo ao plano alfa, então eles são linearmente independentes. Nota que esse vetor V aqui, ele não é paralelo ao plano alfa aqui. Ele é concorrente, ele passa aqui diagonalmente ao plano alfa, Então, ele é um negócio que atravessa aqui, ele não está no plano alfa, então não é paralelo a alfa. Então, a gente tem que ter bem em mente essa definição, tá? Esses quatro casos aqui,
porque eles vão se constituir a base do que a gente vai fazer mais à frente. Certo? Vamos lá então. Exercício. Seja o vetor U igual a PA, V igual a PB e W igual a PC, prove que P, A, B e C são coplanares se somente se o vetor U, V, W, o conjunto, não é isso? São linearmente dependentes. Repetindo, os pontos P, A, B e C são coplanares se somente se os vetores são linearmente dependentes. Quando a gente tem esse se somente se, assim, a rigor, a demonstração exige duas partes, tá bom? Você tem que mostrar o que a gente chama de ida e você tem que mostrar o que a gente chama de volta, tá bom? Se fosse só o se, então, seria só a ida que você teria que demonstrar. Mas o se somente se, você tem que mostrar a ida e a volta. O que significa mostrar a ida? Você tem que mostrar que se você tem os pontos A, B, os pontos P, A, B e C coplanares, então os vetores formados, né, por esses pontos, o vetor U, V, W, eles são linearmente dependentes. Isso é mostrar a ida. Mostrar a volta. Se você tem vetores U, V, W linearmente dependentes, então os pontos P, A, B e C que formam esses vetores são coplanares. Então é isso que se tem que fazer aí, rigorosamente, né? Vamos mostrar a ida então. Qual é a ida? Se a gente tem pontos P, A, B e C coplanares, o que significa coplanares? Pertencem ao mesmo plano, tá? E considerando que o nosso vetor U é PA, o nosso vetor V vai ser chamado de PB, e o nosso vetor W vai ser chamado de PC, certo? Então a gente tem que mostrar o quê? Que a tripla ordenada é LD, certo? Mas como eu vou mostrar que essa tripla ordenada é LD? Com base na definição. Uma tripla ordenada é LD se os três vetores são paralelos a um mesmo plano. Vamos lá voltar para você ver aqui, ó. Item C aqui, ó. Uma tripla ordenada é linearmente dependente se os vetores são paralelos a um mesmo plano. Então é isso que a gente tem que mostrar. Tem que mostrar que o vetor U, V, W são paralelos ao mesmo plano. Certo? Então vamos lá. Partindo dessa hipótese, se acontece isso, a gente tem que deduzir e concluir que isso é verdadeiro. Ou seja, se acontece isso, a gente está dizendo que existe um plano alfa, vou colocar aqui um plano alfa, tal que nele existem os pontos P, A, B e C. Porque a gente está partindo da hipótese que os pontos P, A, B, C são coplanares, ou seja, eles estão no mesmo plano. Então a gente tem o vetor U, que é PA. Então vamos colocar aqui U. A gente tem o vetor V, que é PB. Esse aqui é o vetor V. A gente teria o vetor W, que é PC. Tá certo? Agora presta bem atenção. Nesse caso, o vetor U é paralelo ao plano alfa. Certo? O vetor U é paralelo ao plano alfa, porque os pontos P e A estão no plano alfa, então o vetor PA também vai estar no plano alfa. O vetor V da mesma forma é paralelo a alfa, e o vetor W da mesma forma é paralelo a alfa. Portanto, de acordo com a definição 6.1 e o item C, então, portanto, de acordo com a definição 6.1, item, qual é o item lá? Item C. Item C. Então, se
U, V e W são paralelos ao mesmo plano, eles são linearmente dependentes. De acordo com a definição 6.1, item C, como os vetores U, V e W são paralelos a alfa, então eles são linearmente dependentes. Pronto, a gente provou. Então a ida, tá bom? Se a gente tem os pontos P, A, B, C, que são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano, que a gente chamou de alfa. Então a gente vai ter os vetores U, V e W formados por esses pontos. E a gente viu que cada um desses vetores são paralelos ao próprio plano alfa. Então, de acordo com a definição 6.1 no item C, como os vetores, cada um deles são paralelos a alfa, então eles são LD, porque a definição diz que essa tripla ordenada vai ser LD justamente se os três forem paralelos a um mesmo plano, tá certo? Agora eu vou apagar aqui para a gente fazer a segunda parte, tá? Descartar aqui, eu vou abrir aqui de novo. Pronto, agora a gente vai ter a segunda parte, é voltar e mostrar o contrário. Mostrar que se a gente tem a tripla ordenada, o VW, então, aliás, o VW sendo LD, tentar apagar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Opções, borracha aqui, tem uma borracha aqui. Eu vou apagar aqui, tá? Agora eu vou voltar aqui no ponteiro, só um pouquinho. Então vamos lá. E eles são LLD, não é isso? Então isso aqui tem que ficar claro. Então os pontos P, A, B e C são coplanares. Então tem que mostrar isso. Se a gente parte dessa hipótese agora, que é a volta, não é isso? Se a gente tem isso, então a gente conclui isso. Tá bom? Então, se O, V e W de fato são LD, então presta atenção. O vetor U é paralelo a um plano alfa, ou vamos colocar aqui um plano beta qualquer. O vetor V tem que ser paralelo ao mesmo plano e o vetor W também tem que ser paralelo ao mesmo plano beta, porque é a definição de linearmente independentes. Então, se eles são linearmente independentes, então isso aqui tem que ocorrer. Os três têm que ser paralelos ao mesmo plano, certo? Então, se U é paralelo em algum sentido ao plano beta, V é paralelo a esse plano também e W é paralelo a esse plano, então podemos fazer o seguinte, podemos tomar representantes de U, V e W no plano beta. Então, a gente pode pegar representantes, não é isso? Do U, V, W, que estejam contidos nesse plano beta. E quem seriam esses vetores U, V, W no plano beta? Eu poderia chamar o vetor U, normalmente, naturalmente, do vetor formado pelos pontos P e A nesse plano beta, o vetor V formado pelos pontos P e B nesse plano beta, e o vetor W formado pelos pontos P, C nesse plano beta. Certo? Portanto, e a nossa conclusão, como esses pontos estão formando os vetores e os vetores estão no plano beta, então todos esses pontos pertencem ao mesmo plano beta. Portanto, os pontos P, A, B e C são coplanares. Certo? E a gente termina essa demonstração aí.
Vamos para a próxima aqui. Prove que se U é um múltiplo escalar de V, ou seja, U é um lambda V, é isso? U é igual a lambda V. Então, qualquer sequência que contém U e V é linearmente dependente. Em particular, toda sequência de vetores que contém o vetor nulo é LD. Então, essa parte aqui vamos deixar para depois, tá? Então, vamos deixar isso aqui para depois. Vamos trabalhar primeiro essa aqui de cima, tá? Prove que se U é múltiplo de V, ou seja, U é um lambda V qualquer. Então, qualquer sequência que contém U e V é linearmente dependente. Qualquer sequência de vetores, né? Então, que tenha obrigatoriamente U e V, tá bom? Então, se tem que ter U e V obrigatoriamente, em primeiro lugar, a gente tem que mostrar aqui a sequência com dois vetores, LD. Depois, a gente tem que mostrar aqui uma sequência com três vetores quaisquer, sendo um deles, aliás, os dois deles sendo U e V, também é LD. E a gente tem que mostrar aqui uma sequência U, V, W e um vetor N qualquer, né? Isso também é LD. Uma sequência de N vetores, né? Quaisquer também é LD. Então é isso que a gente tem que mostrar. Anota aqui o comando aqui. Prove que se U é múltiplo escalar de V, então essa hipótese a gente tem que assumir. Se isso aqui é verdade, o nosso U então é um lambda V. Se isso aqui é verdade, qualquer sequência que contém U e V é linearmente dependente. Tá bom? Vou tentar fazer assim, ó. Vamos mostrar primeiro aqui. Primeiro, se eu tenho dois vetores U e V, e eles são, como disse aqui, ó, um é múltiplo do outro, sendo U igual a lambda V, nós temos o seguinte, que U é paralelo a V. Quando U é múltiplo, não é isso? Quando U é um múltiplo de V, significa que eles são paralelos. Então, pela definição, vamos lá, voltar lá, ó, pela definição 6.1, aqui, ó, item B, um par ordenado é LD se U e V são paralelos. Então, de acordo com a definição 6.1, eles são LD, porque eles são paralelos. Tá bom? Então, a gente já mostrou o primeiro caso. Se a gente pega o U e o V apenas, eles são LD. A gente tem que mostrar que se pegar três vetores, não é isso? Agora, tendo U e V também, e um outro vetor qualquer W, eles também são LD. E depois uma quantidade qualquer de vetores, tá bom? Incluindo o U e V, não é isso? Porque qualquer sequência, incluindo U e V, é LD. É linearmente dependente. Então, 2. A gente tem três vetores agora, certo? U, V e W. E nós temos que mostrar que eles também são LD, certo? Note que o U é um lambda V. Se o U é múltiplo de V, a gente pode dizer assim, ó, que eles são paralelos, certo? São paralelos. Se eles são paralelos, a minha ideia, pelo menos eu parto da seguinte ideia, que se eles são paralelos, eles podem ser vetores colineares. Eu posso pegar representantes de tal modo que o vetor U e o vetor V sejam colineares, ok? Porque o U é um lambda V, o vetor U é um múltiplo de V, certo? Uma vez que eu penso que eles podem ser, eu posso pegar representantes e os vetores podem ser colineares, imagine um vetor W qualquer direção, vamos pensar nessa aqui. O vetor W em relação ao UV, ele vai estar num plano beta qualquer. Eu posso formar um plano beta aqui, e esse plano beta vai conter o vetor W
o vetor U e V, porque U e V estão na mesma linha. Se eu tenho, então, essa linha, essa direção, mesma linha é uma linguagem bem popular, né? Nessa mesma direção, né? E eu tenho outro vetor W em outra direção, aí da própria geometria a gente sabe que por duas retas passa um único plano, tá bom? Então passa o plano beta. Então por dois vetores, aqui é como se nós tivéssemos dois vetores, porque o U e V está se comportando na mesma direção, ele se comporta, né, como se fosse um único vetor aqui. Então a gente tem um vetor aqui e o vetor W. Então por esses dois vetores passa um único plano. Certo? Então a gente pode dizer assim, ó, que U é paralelo a beta, o vetor V é paralelo ao plano beta e o vetor W também é paralelo ao plano beta. Portanto, pela definição 6.1, item C, não é isso? Item C, a tripla ordenada U, V e W é LD. Ok? Não sei se me fiz claro aí, mas é essa a ideia. E por fim, provar o 3. Pela definição 6.1, item D, não é isso? Lá no item D, por definição, toda tripla ordenada toda ênupla de vetores é por definição LD. Ok? Então, toda ênupla de vetores com n maior ou igual a 4, não é isso? É LD, por definição. Então, aí a gente mostrou que se U é múltiplo de V, então qualquer sequência que contém os dois vetores sempre será LD, tá bom? Qualquer sequência é LD. Aqui foi LD, no segundo caso foi LD, no terceiro caso foi LD. E esses três casos cobriram todas as possibilidades aí. E agora, por fim, em particular, toda sequência de vetores que contém o vetor nulo é LD. Toda sequência de vetores que contém o vetor nulo. Aí você vai pensar também nos três casos, né? No primeiro caso, você vai ter um vetor qualquer e o vetor nulo. Eles vão ser LD, porque eles são paralelos, não é isso? O vetor nulo é paralelo a qualquer vetor. Então, corresponde ao caso, não é isso? No primeiro item lá de LD, de linearmente dependentes, não é isso? Quando os vetores são paralelos, quando dois vetores são paralelos, eles são LD. Então, imagine, você tem um vetor qualquer e o vetor nulo. Então, o vetor nulo é paralelo a qualquer outro vetor, então eles são LD. Ok? Agora vamos para o segundo caso. Imagine que você tem o vetor U, V e o vetor nulo também. Então, o vetor U e V, eles podem ser paralelos ou não importa. Mas o vetor U e V eles vão ser paralelos a um outro plano qualquer. Certo? O vetor U e V vão formar aí, vão estar aí, de certa forma, em duas retas suporte, vamos dizer assim, usar essa linguagem. E por duas retas passa um único plano. Então, o vetor U e V são paralelos a um plano. Ora, o terceiro sendo um vetor nulo, o vetor nulo é paralelo a qualquer plano. Então, os três seriam paralelos a qualquer plano. Então, seria paralelos, melhor dizendo, a um mesmo plano. Então, eles também são LD. E se você tem mais de três vetores, por definição, não é isso? Eles são LD. Então, também, em particular, se um dos vetores é nulo, então toda sequência, incluindo esses vetores aí, também vão ser LD. Ok? Uma definição aqui, 6.2.
Se o vetor U é um α1V1 mais α2V2, mais três pontinhos aqui, mais αNVN. Dizemos que U é combinação linear dos vetores V1, V2, Vn. Ou dizemos que U é gerado por V1, V2, Vn. Certo? Os escalares α1, α2, αn são chamados de coeficientes da combinação linear. Certo? Escrevendo novamente aqui, se você tem o vetor U, ele é formado por um coeficiente, vetor 1 mais um α2V2 mais um α3V3, um α4V4 mais um αNVN. Então a gente diz assim que o vetor U é uma combinação linear. Tá havendo uma combinação aqui, ó. Esse com esse, essa soma, a gente diz que você está combinando, certo? E por que linearmente? Porque todos os termos aqui são lineares, não tem termos quadráticos, elevado ao quadrado, tá bom? Ao quadrado, não tem raiz, não tem... Então são termos lineares. Então por isso que a gente diz que são combinações lineares. Então, dessa forma, o U pode ser chamado de combinação linear do vetor V, dos vetores, né, V1 e V2. Ou o U é gerado pelos vetores V1 e V2, tá bom? São essas as nomenclaturas aqui que a gente usa. U é combinação linear ou o U é gerado pelos vetores V1 e V2. Certo? Deixa eu mostrar isso aqui antes de passar para o próximo slide. Deixa eu mostrar talvez um exemplo aqui interessante. Tá bom? Imagine que o seu vetor U seja 2V1 mais 3V2. Então aqui é basicamente um exemplo, né? O nosso vetor U foi feito a partir dessa combinação linear. Ou seja, imagine que a gente tem um vetor U aqui e nada mais, nada menos, ele surgiu da combinação linear desses outros dois vetores aqui. Digamos que esse aqui é o vetor 3V2, esse aqui é o vetor 2V1. Certo? Então, o U surgiu a partir da combinação linear desses outros dois vetores. Exercício resolvido. Sabe-se que U é igual a 3V. Escreva três expressões diferentes do vetor nulo como combinação linear de U e V. Então, no item A, aí a gente tem que escrever três combinações. Primeira combinação do vetor nulo, não é isso? Três expressões diferentes do vetor nulo como combinação de U e V. Certo? Então, a primeira combinação eu posso fazer assim, ó, 0 vezes U mais 0 vezes V. Ora, 0 vezes U dá 0, mais 0 vezes V dá 0, e isso é o vetor nulo. E o vetor nulo escrito como uma combinação de U e V. Certo? Segunda opção, o vetor nulo também pode ser assim, ó, o vetor U menos 3 vezes o vetor V. Ora, isso aqui de fato é o vetor nulo? O vetor nulo é igual a isso aqui? É. Ó, o vetor nulo é igual. Quem é o vetor U? É 3V. Menos 3V é 0. Então, isso aqui de fato é uma combinação linear. A gente pode colocar 1 aqui, né? 1 vezes U, para ficar até melhor ali o coeficiente. Então, o vetor nulo é 1 vezes U menos 3 vezes V. Essa combinação linear dá o vetor 0, né? E a terceira opção, o vetor nulo pode ser 2U menos 6V. Certo? Por quê? 2 vezes U. Quem é U? U é 3V. Menos 6V. Aqui, ó, 2 vezes 3, 6V. Menos 6V é um vetor nulo. Então, isso aqui é uma combinação válida também. O vetor nulo representado pela combinação linear dos vetores U e V. Tá bom?
Item B aí. Repita a parte A, supondo agora que U e V são linearmente independentes. Ou seja, nós teríamos que mostrar, fazer uma combinação para o vetor nulo, não é isso? Como combinação de U e V. Uma segunda combinação e a terceira combinação. Aí a ideia é o seguinte, nós temos que pensar nisso aqui, ó, linearmente independentes. Tá bom? Isso aí a gente tem que pensar um pouco. A gente tem que escrever, o que ele está pedindo para a gente que a gente faça? Escrever o vetor nulo como uma combinação de U e V. Vou colocar aqui beta V. Então seria isso aqui. Mas tem um porém. Como o vetor U e V, esse conjunto aqui U e V é linearmente independente, certo? Como ele é linearmente independente, eu só vou ter uma opção de trabalhar isso aqui, se o alfa e beta forem nulos, tá bom? Então, eu vou ter somente essa opção, ó, 0U mais 0V. Somente uma opção. Então, não dá para fazer 3, certo? 3 expressões diferentes, porque eles são LI, linearmente independentes. Tá certo? E tem uma propriedade que diz que se eles são linearmente independentes, não é isso? Então, essa estrutura só ocorre se os coeficientes forem nulos. Tá bom? A gente poderia tenta, por exemplo, como eles são linearmente dependentes, alfa U mais beta V. Acontece o seguinte, que o vetor U não é paralelo ao vetor V. Então, o vetor U ele não pode ser escrito como um lambda V. Não pode ser escrito assim como um múltiplo. Ou seja, não tem essa possibilidade aqui, ó, de tirar um do outro, e como o U é múltiplo do V, de repente surgir em valores absolutos aqui, ó, valores iguais. Não vai dar. Então, para surgir o zero, você precisa, para surgir o vetor nulo, você precisa de um vetor menos ele mesmo, não é isso? Para dar o vetor nulo. É isso que está implicando ali, ó. É uma combinação em que um vetor seja igual, seja um vetor menos o seu mesmo vetor em valor absoluto, não é isso? Para dar zero, para dar o vetor zero. Como você tem linearmente independentes, ou seja, o U não pode ser um múltiplo de V, então toda vez que eu fizer alfa U mais beta V, eu nunca vou ter uma expressão, ou menos, né, ou menos beta V, eu não vou ter uma expressão aqui que seja igual a essa expressão, de modo que a subtração dê o vetor nulo, ok? Então, espero que eu tenha sido claro aí. Tá bom? Então, é um detalhe que a gente tem que notar aqui. Então, esse item B não dá para fazer igual o A. Não dá para ter os 3 modelos. A gente tem só uma representatividade. Ok? Então, essa foi a aula aí. Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima.